Boa noite, meus prezados alunos e alunas. Que Deus lhes abençoe, lhes protejam e lhes façam companhia. Vamos iniciar nosso trabalho hoje, dando sequência nas aulas anteriores. Nós falamos na aula anterior sobre registro da empresa, falamos sobre contratos por prazo determinado, indeterminado, renovação de contrato. A renovação pode ser feita através de uma ação denominada renovatória. Falamos também sobre estabelecimento, falamos também sobre o registro das empresas, que as empresas têm que ser registradas na junta comercial. Uma vez registrada, não admite ter uma empresa com o mesmo nome em outra cidade, outro estado e até dentro do próprio país, desde que estejam registrados na junta comercial, estendendo às outras regiões. Vimos também que qualquer pessoa pode saber da saúde da empresa através de requerer uma certidão para saber a situação da empresa. Pode consultar os assentamentos sem necessidade de obter a certidão por outros meios. Registro, né? Falamos sobre os registros, falamos recuperação judicial, falamos também sobre propriedade industrial, as patentes. Hoje nós vamos então já entrar num novo tópico, que é sobre sociedades empresariais. Então hoje nós vamos aprender como que nasce uma empresa, quais são os documentos necessários, quais são os ramos de atividades que o empresário vai escolher e qual é o tipo de empresa que vai atender à expectativa e à necessidade de cada empresário. Então, na introdução de sociedades empresariais, nós vemos aí que a sociedade ela constitui através de um contrato entre duas ou mais pessoas que se obrigam a combinar esforços ou recursos, dinheiro, para atingir fins comuns. O que mais diferencia as sociedades empresariais uma das outras é a forma de responsabilidade de seus sócios, pois, conforme o tipo de sociedade, respondem eles ou não com seus bens particulares pelas obrigações sociais. Então, dependendo do tipo de sociedade, se você não escolher uma sociedade que vá garantir os seus bens particulares, se a empresa falir, se a empresa ficar devendo fornecedores e se a empresa não tiver condições de arcar com os compromissos, os bens particulares dos empresários, dos sócios, vão responder pelas dívidas contraídas pela empresa. Outro ponto de distinção entre os diversos tipos de sociedades é a formação também do nome. Então, por isso, com exceção da sociedade anônima, que ela não tem nome, por isso que é denominada anônima, que é a mais complexa e exige maiores detalhes. Vamos concentrar hoje o nosso trabalho, nosso estudo, em duas características essenciais da sociedade: a responsabilidade do sócio e a formação do nome. Eu já disse para vocês, e repito, como reforço de tese, que o nome também é um patrimônio da empresa. O nome às vezes vale mais do que o próprio patrimônio material da empresa. Porque já citei da Coca-Cola, Casas Bahia, Ponto Frio e etc. Então, o nome também é um patrimônio, né? Então vamos lá.
as características gerais da empresa. O quadro abaixo, quem está acompanhando pelos slides, resume as características gerais da sociedade empresarial. Primeiro item 1, ou melhor dizendo, quando você vê em algarismo romano, a gente, como atua na área jurídica, a gente não fala número 1, a gente fala inciso 1. Isso é bom para vocês que vão apresentar o TCC. Então você não vai colocar lá número 1, número 2, número 3, não, é inciso 1, inciso 2, inciso 3, etc. Então o inciso 1, que a empresa, ela constitui-se por um contrato entre duas ou mais pessoas. Quando eu falo em contrato, entendam-se contrato social. Nós vamos depois estudar o contrato social mais detidamente. O inciso 2, por sua vez, a empresa nasce com o registro do contrato ou do estatuto no registro do comércio a cargo das juntas comerciais. Também não é novidade para vocês que o registro do contrato é necessário para a empresa ser considerada como a ter a personalidade jurídica legal. Porque se a empresa não registra, ela não tem o CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. CNPJ, repetindo, CNPJ é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. E além do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, tem também a inscrição estadual, que é o número que vai ser inserido nos cupons fiscais e nos documentos inerentes àquela empresa. No inciso 3, terceiro, tem o nome, uma firma, o nome da firma, também chamado razão social, ou uma denominação. No inciso 4, ela se extingue-se pela dissolução, por inspirado prazo de duração ajustado ou por iniciativa dos sócios, por ato de autoridade, etc. Quando o autor fala extingue-se pela dissolução, nós já comentamos como reforço, é quando você percebe que a empresa não está indo bem, que não teve aceitação no mercado, que a sociedade entre os sócios também já está entrando em desgaste, quando estiver havendo choque de interesse. Então, às vezes acontece, isso é muito comum, dos sócios começarem a discordar de um ou de outro. Isso aí eles podem dissolver. Dissolução é dissolver a sociedade. Vamos dar baixa. Como a empresa nasce com registro, você tem que pedir a baixa da empresa na junta comercial. E essa baixa, como é feita, como para nascer a empresa, precisa de um contador ou de uma contadora, porque são os contadores e as contadoras que elaboram o contrato social. E depois de elaborado o contrato social, a contadora vai se incumbir de registrar esse contrato na junta comercial. Até aí, muito bem. E depois de registrado, a empresa precisa de uma manutenção contábil exigida pela lei a partir de 2002, que já comentamos sobre isso. Outra situação, também no inciso 4, fala sobre a duração do prazo ajustado.
duração do prazo ajustado é quando você abre uma empresa para que você vá explorar aquela atividade empresarial para a construção de um prédio, de um supermercado, de um estacionamento. Então, essa empresa que foi criada foi com um prazo determinado para a conclusão daquela obra. Então, por isso que fala, pelo prazo ajustado, pelo prazo determinado. Ou por iniciativa do sócio. Iniciativa do sócio, como eu já bem disse, é quando eles combinam esforços e capitais para abrir uma firma. Ele também pode, a qualquer tempo, às vezes sem choque de interesse, às vezes porque a empresa não está bem de saúde financeira, eles podem, então, de comum acordo. Quando eu falo de comum acordo, é porque está sendo uma forma consensual. Eles podem, vamos fechar essa empresa, porque tem uma autoescola, mas a autoescola não está dando dinheiro porque tem muitos concorrentes e nós não podemos competir com o preço de uma autoescola A, B, C ou D, seja o que for. Eu estou dando esse tipo de exemplo, uma autoescola que vem na minha cabeça agora. Mas pode ser qualquer tipo de empresa. Então não está sendo conveniente para, não está dando lucro, melhor é fechar. Então, por iniciativa do sócio. Aí, no final do inciso 4, fala por ato e autoridade. O que é ato? Por ato e autoridade. Isto é quando não há acordo entre as partes envolvidas, então os sócios não conseguem se entenderem, então eles procuram um caminho judicial. Isso já aconteceu comigo, com o meu escritório, já aconteceu isso, está acontecendo, porque às vezes o indivíduo há choque de interesse, desvio de finalidade. O que é desvio de finalidade? Às vezes um sócio que está aí na administração da empresa, nem sempre os sócios estão juntos. Eles entram, às vezes tem um sócio gerente que ele vai administrar a empresa. Mas já aconteceu, foi uma das mais desgastantes das ações que nós patrocinamos de uma dissolução judicial de uma empresa aqui em Lavras. E esta ação, que já não estou mais atuando como advogado dessa empresa, já se arrasta desde 2003. Ainda não foi decidido finalmente a dissolução judicial dessa empresa. Por quê? Porque há um sócio, não vou declinar o nome, nem posso, ele descobriu que o outro sócio que ficava na empresa, no contrato social, estabelecia que os depósitos seriam efetuados na conta da empresa. Então, os produtos vendidos, no final do dia, aquele dinheiro seria então depositado na conta da empresa, não na conta do sócio, na conta individual dele. Então, quando o sócio descobriu que esse dinheiro estava sendo depositado na conta pessoal, ele descobriu que a empresa estava devendo muito, porque o dinheiro que era depositado na conta de um sócio, ele usava esse dinheiro, usava o lucro em proveito próprio. E não houve como resolver isso amigável. E o outro sócio lesado procurou o nosso escritório, entramos com uma ação, mandamos com ordem judicial, trancamos a empresa com cadeado. E o sócio que estava lesando, por sua vez, contratou o advogado. E o advogado pediu que a empresa continuasse
na sua atividade, que senão o prejuízo seria maior, o juiz entendeu por bem abrir a empresa, reabrir a empresa até decisão judicial. E como às vezes uma situação dessa realmente é desgastante para o advogado, para as partes, emocionalmente, financeiramente, etc. O cliente não concordava com essa demora, porque não depende do profissional. A justiça é morosa. Ela se arrasta, porque tem muitos recursos. Pode ir até para o Supremo Tribunal Federal. Se você perde aqui, recorre para BH. Belo Horizonte se recorre para Brasília, para o STJ. Do STJ se recorre para o Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, se você perder, você tem outros meios para protelar essa ação. E às vezes o cliente não entende. Foi o caso que nós dispensamos o trabalho para o cliente, contratou outro advogado. Isso, e depois de 2 anos de demanda, ele não suportava mais. Eu até entendo a situação do cliente. Ele achou por bem contratar um renomado advogado de Lavras, que esse colega até já faleceu, e esse processo continua até hoje. Resultado, esse processo já se arrasta há mais de 17 anos. Então, por ato de autoridade é quando o juiz determina a dissolução judicial da empresa. Por isso que é por ato de autoridade. E tem um ditado popular, o seguinte: mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Essa aí foi uma boa demanda. O cliente já gastou dinheiro, tem gastado dinheiro, desgaste emocional e testemunha, prova pericial, contábil, etc. Então, no inciso 4, já dissecamos bem sobre esse assunto. A empresa, ela é considerada como uma pessoa jurídica. Pessoa física somos nós. Pessoa jurídica é a empresa. Ela tem uma personalidade jurídica distinta dos sócios, das pessoas do sócio. Ela é distinta das pessoas do sócio. Então, a empresa, todo lucro, toda despesa é da empresa. Então, se tem uma dívida, a dívida tem que ser paga com recursos própria da empresa. A empresa, no inciso 6º, ela tem vida, ela tem direitos, ela tem obrigações e patrimônios próprios. Quando o autor fala que ela tem vida, por quê? Empresa nenhuma ela é perpétua. Ela pode ter uma longevidade, ela pode durar 10, 20, 30, 50 anos, mas um dia ela vai terminar. Um dia ela vai dissolver. Então fala que ela tem vidas, então ela pode durar muitos anos e pode durar pouco tempo. Ela tem direitos. Direito de explorar aquele ramo de atividade. Ela tem, uma vez ela constituída, registrada, ela tem o direito de estabelecer onde ela quiser. Na rua onde ela quiser, no bairro onde ela quiser, na cidade onde ela quiser. Então, ela tem direitos de ter lucro, de contratar empregados, de demitir empregados, de competir no mercado, etc. Tem também obrigações. E as obrigações são os encargos sociais. Quando a gente fala obrigações, entendam vocês, contadores e administradores, encargos sociais são todos os impostos que o Estado, a União e o governo federal cobram dos empresários, cobram da empresa. Só para você ter uma ideia, esses impostos são diferenciados.
de artigo para artigo, de produto para produto. O imposto de um veículo novo, ele chega a mais de 40% de imposto, só para o fabricante. Depois quem o adquirente, o consumidor, ele vai pagar mais impostos depois. Mas da empresa, da concessionária, da fábrica do veículo, melhor dizendo, ela paga mais de 40% de imposto. Isso aí são os encargos, são as obrigações. Não tem como você fugir. A gasolina, por exemplo, petróleo, a gasolina. A gasolina de imposto é mais de 40%. O cigarro, ele chega a 60% até mais. As bebidas alcoólicas, a incidência é maior, porque é prejudicial à saúde, eles cobram muitos impostos, mas nem assim diminui o consumo. Então tem imposto altíssimo. Hoje, a lei hoje obriga, eu creio que a maioria de vocês, alunos, não tiveram ainda a curiosidade de pegar um cupom fiscal. Você vá no supermercado, faça uma compra lá e no rodapé daquele cupom fiscal, você comprou um produto, você comprou lá um refrigerante. Lá embaixo está lá, ICMS, imposto de tantos em cada produto. Então é obrigado o comércio, a empresa, melhor dizendo, estabelecer, já é no próprio sistema, já sai no cupom fiscal, não é que é inserido na hora não. O sistema já lança o valor do produto com os impostos. Então, para você saber quanto você está pagando de imposto, é só olhar no canhoto. Você pega uma passagem de ônibus, você vai ver, tem imposto, tem seguro, etc. Embutido ali. Isso eu achei interessante porque o consumidor tem que ser o primeiro a saber quanto que a empresa está pagando de imposto no produto adquirido. Aí você dá para basear quanto que vai ter de lucro líquido daquele produto. Muito bem. Aí, no inciso sexto, fala também de patrimônios próprios. Então, o veículo que transporta a mercadoria da empresa é o patrimônio não do sócio. O patrimônio é da empresa. As vitrines, os balcões, o próprio sistema informatizado hoje, não? Tudo é da empresa. Patrimônios próprios abrange tudo que estiver dentro da empresa, até o próprio estoque. No inciso 7º, diz o seguinte: a empresa ela é representada por quem o contrato ou o estatuto designar. Isto é de comum acordo. Então, se você, contador, for elaborar um contrato, você vai informar do seu cliente quem que vai ser o sócio gerente. Se houver sócio, pode haver também que não vai ter um sócio gerente. Você pode contratar um gerente, funcionário que vai gerenciar a empresa. Mas costuma o contador elaborar e informar do seu cliente quem vai ser o sócio gerente. Por quê? Porque na hora de elaborar o contrato, vai colocar o sócio gerente, fulano de tal, receberá como prolabore. Prolabore é uma terminologia em latim, que quer dizer que quer dizer pelo, labore, trabalho, pelo trabalho. Então, esse sócio gerente, ele terá o direito de receber uma quantia X
para que ele vá gerenciar essa loja, essa empresa. Então, o sócio que não vai ter o trabalho de estar de frente de todos os negócios, na compra, na venda, de contratar funcionário, demitir funcionário e procurar o contador, mandar as notas fiscais, os cupons fiscais, ele vai tomar toda a conta da empresa, tem que receber a mais do que outro sócio que entrou só com capital. Por isso que o sócio gerente tem que constar, então, no contrato social. Reforçando o que eu já disse, no inciso 9, diz o seguinte: o patrimônio é da sociedade e não do sócio. Então, o dinheiro que você investiu para abrir e estabelecer uma empresa, esse patrimônio, esse recurso financeiro, que é denominado capital social, ele já não mais pertence aos sócios. Esse investimento é da empresa. Por isso que eles falam, que o autor está dizendo que o patrimônio é da sociedade, não do sócio. Então o sócio não pode tirar o dinheiro da empresa para os fins particulares. Nenhum e nem outro. Você já pensou? Você entra de sócio com um indivíduo e esse indivíduo vai abastecer o veículo particular, pega o dinheiro no caixa. O veículo o indivíduo que é seu sócio pega o dinheiro da empresa, vai fazer uma compra no supermercado. Isso não pode acontecer. O dinheiro da empresa é da empresa. Você não pode usar o recurso, o lucro da empresa, o capital de giro, para os fins particulares. Isso denomina-se desvio de função, desvio de qualidade, desvio de recursos. No inciso 10, diz o seguinte: o sócio, a empresa, não estou falando sócio agora não, agora é a empresa responde ilimitadamente pelo seu passivo. Quando diz que responde ilimitadamente pelo seu passivo, entendam-se que a empresa não tem limite para pagar as dívidas. Passivo quer dizer, você que entende, que está estudando ativo, passivo, circulante, etc. Então, o passivo são os débitos, as dívidas da empresa. Então, a empresa responde de modo ilimitado, não tem limite. Se a empresa deve 100 mil, ela responde 100 mil. Se for 1 milhão, ela responde por 1 milhão. Não tem limite de valores para saldar as suas dívidas. No inciso 11º, diz que pode modificar a sua estrutura por alteração no quadro social ou por mudança de tipo. Então, aqui no 11º, pode modificar a sua estrutura. Como? Pode admitir mais sócios, pode haver um investimento maior de capital na empresa, ou mudança de tipo. Eu, por exemplo, já explorei vários ramos de atividade de empresário, antigamente comerciante. Eu já tive autoescola, primeira autoescola de Lavras, IP, já tive verdurão, já tive estacionamento de carro, venda de carros usados, já tive empresas de transporte e N situações. Já tive fábrica de artefatos de aramados. Então, o meu CNPJ que eu usei
inicialmente como Autoescola IP, esse CNPJ, o contrato social da autoescola, como não deu certo na época, quando era obrigado o indivíduo a passar pela autoescola para tirar a carteira, então o movimento era muito pequeno e a empresa não cresceu. Aí eu usei o mesmo CNPJ, a mesma inscrição estadual, está falando de tipo. De autoescola, eu passei para um verdurão, que hoje tem N verdurões em Lavras, mas na época só existiam 2. Então era vantajoso. Era um ramo de atividade que não tinha muita competitividade. Eu buscava a mercadoria no Ceasa e vendia em Lavras, com o mesmo CNPJ que eu usei para a autoescola. Eu fiz uma alteração contratual através de contador e contadoras que vão fazer isso. A alteração mudou do tipo de exploração de atividade empresarial. E assim foi sucessivamente transformado para N empresas. Muito bem. Outra coisa que aqui fala aqui, eu estou destrinchando bastante para você memorizar. Mudança também do tipo pode ser, em denominação, pode mudar também de endereço. Como já disse anteriormente, a empresa ela pode mudar de uma cidade para outra, de uma rua para outra, de um bairro para outro, mudar os sócios. Os sócios pode algum falecer, entrar o sucessor, como eu já disse, vocês se lembram bem disso. Toda alteração, toda mudança que houver no quadro de sócios, tem que ser alterado aquele contrato inicial ou primitivo. Muito bem. Até mesmo com o valor da moeda. A moeda hoje tem uma denominação, mas anteriormente, essa moeda de real hoje, ela sofreu várias alterações, era 1000 conto de réis, etc. Real novo, cruzeiro velho, etc. Toda mudança de espécie, de valores, de cédulas, endereço, morte, atividade que você está explorando, tem que ser feita uma alteração. Mudança, morte de sócio, etc. Quem faz isso são os contadores e contadoras. No inciso 12º, determina o quê? A formação do nome da sociedade e a responsabilidade dos sócios variam conforme o tipo de sociedade. Então vocês têm que ficar atentos, você tem que ficar atento no tipo de sociedade que você vai abrir. Porque, dependendo do tipo de sociedade, o seu patrimônio particular vai responder pelas dívidas ou não. No inciso 13º, classifica em sociedade de pessoas quando os sócios são escolhidos preponderadamente por suas qualidades pessoais. Então, quando eu pedir para vocês, numa questão de avaliação que eu vou marcar na próxima aula, se Deus assim nos permitir, que nós já temos bastante matéria para já elaborar uma avaliação. Então, quando o autor fala classifica-se em sociedade de pessoas, quando os sócios são escolhidos preponderadamente ou preponderantemente por suas qualidades pessoais, o autor está querendo dizer que eu vou colocar como sócio da minha empresa uma pessoa, por exemplo, montar uma empresa de uma fábrica, de um ateliê de fazer roupa, terno, etc. Eu não sei mexer com terno, não sei cortar um terno, não sei cortar uma calça, mas eu vou convidar um sócio preponderantemente que saiba, que conhece do ramo
de confeccionar um terno. Então eu vou chamar esse indivíduo, mas eu não posso ser seu sócio porque não tem dinheiro. Aí vem o sócio capital. A sociedade capital, quando indiretamente é pessoa do sócio, como uma sociedade anônima, ele entra na sociedade sem saber. Eu vou montar uma empresa de transporte de cargas, uma transportadora. Eu não sei, nem posso dirigir um caminhão com X toneladas. Mas eu tenho uma pessoa que eu confio, que ele sabe, que ele viaja em carreta de empregado. Eu chamo para ele, não para ser um empregado. Vou comprar um caminhão, eu compro o caminhão, você vai dirigir, você vai contratar o serviço, você vai viajar, você vai ser meu sócio nesse caminhão, até a gente pagar esse caminhão. Vou comprar o caminhão no meu nome, financiado. Você vai trabalhar no caminhão, a renda desse caminhão que nós vamos montar, dessa empresa, da sociedade que nós vamos montar, o produto do lucro nós vamos pagar as mensalidades desse caminhão financiado. Depois desse caminhão pago, você vai ter a metade do caminhão. Nós vamos comprar o segundo caminhão. Serão 2 caminhões para pagar um financiamento. E assim essa empresa cresce. Então, um entra com a mão de obra e o outro entra com o quê? Com o capital. Entenderam? Então, sociedade capital é aquele que entra com o dinheiro. E sociedade que escolhe as pessoas são as pessoas capacitadas para desenvolver aquela atividade, não é? Então, indiferente a pessoa do sócio, como a sociedade anônima. Muito bem. Inciso 14º, a empresa é nacional, organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país sede de sua administração. Está no artigo 1128 do Código Civil. 1126, desculpa. Então, a empresa tem que ser nacional. Tem que ser organizada, registrada. E pode ter até uma sucursal em outros países, mas a matriz tem que estar, a sede, a matriz tem que estar dentro do Brasil e regulada pelas leis brasileiras, correto? Muito bem. Já no inciso 15º, fala-se nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, de som e imagens, só podem participar capital estrangeiro até o limite de 30%. Pode ser uma pergunta de prova. Quais são as empresas que estão sujeitas a participar do capital no limite até 30%? Está na Constituição Federal, no artigo 222, que determina que, também na redação da emenda constitucional número 36, que as empresas de radiodifusão, de imagem, jornalísticas, não podem ter um capital estrangeiro com mais de 30%. Aí você pergunta, mas por que uma empresa de fora não pode entrar numa sociedade com mais de 30%? Porque o artigo 222 da Constituição Federal, que é a lei maior, combinada com a emenda constitucional de número 36, de 28/5/2002, que é a data do Código Civil, porque são N situações. Porque se um chinês, não é, estabelecer aqui no Brasil uma empresa, a Coreia do Norte, por exemplo, se ele quiser montar uma rede de televisão no Brasil, ele vai querer explorar desse poder de ter uma TV aqui no Brasil para induzir
os brasileiros aos usos e costumes, também na vida política, da ditadura, de violência, de guerra e etc. Então, são N situações que o governo já, por segurança, pela soberania nacional, já proíbe isso. Muito bem. Então, nós hoje já discorremos, então, são 15 incisos. Falamos sobre as características gerais da empresa. Eu espero que tenha sido claro com vocês e que vocês tenham assimilado o que já foi passado hoje, bem como as aulas anteriores. Então, como a nossa aula está desenvolvendo bem, nós vamos então avançar aqui mais um pouquinho hoje, porque quanto mais conteúdo você tiver, mais capacitado você vai estar para o mercado de trabalho. Eu sei que a maioria de vocês querem exercer a profissão, querem participar de um concurso, concorrer a uma vaga. Então, se você levar a sério em todas as matérias, não só a minha, esse curso, você não vai ter dificuldade de conquistar seu espaço na sociedade. Então, hoje nós vamos passar por mais um tópico, vamos ver até onde que dá para desenvolver. Agora no ponto 3, fala sobre a classificação das sociedades no novo Código Civil. Repetindo, o novo Código Civil é de 2002. Nos termos do novo Código Civil, as sociedades dividem-se em sociedades não personificadas e sociedades personificadas. Então, nós vamos começar explicando para vocês sociedades personificadas e sociedades não personificadas. Pode ser também mais uma questão de prova. Vamos lá. Sociedades não personificadas são as que não têm personalidade jurídica, a sociedade em comum e a sociedade em cota de participação. Então, as sociedades não personificadas não estão devidamente registradas. Sociedade em comum e a sociedade regular, ou de fato, ou ainda em formação. São as sociedades não personificadas. As personificadas são as legalmente registradas. As não personificadas são as que não têm registro na junta comercial. São as sociedades irregulares ou sociedade de fato, ou até mesmo em formação, não possuindo registro competente. Aí, as que não têm registro competente na junta comercial, nesta sociedade, os sócios respondem de forma ilimitada, ou seja, a empresa irregular, quem vai pagar a dívida da empresa irregular, não registrada, a empresa não personificadas, são os bens dos sócios, os bens particulares dos sócios, de forma ilimitada. Quer dizer o quê? Não, sem limite. Se der 1 milhão, vai ter que pagar 1 milhão. Se der 2 milhões, não tem limite. Enquanto a empresa dever, quando estiver devendo, os sócios têm que responder com seus bens particulares. Aqui, nós estamos agora começando a entender tipos de sociedades, para no final você
entender e você poder, você contador principalmente, saber que tipo de sociedade você vai orientar o seu cliente, porque às vezes o cliente não tem noção que qual tipo de sociedade que é o mais vantajoso para ele. Então aqui vamos passar agora para outro tipo de sociedade, as sociedades em cotas de participação e a que possui um sócio oculto que não aparece perante terceiros e um sócio ostensivo em nome pelo qual são realizadas todas as atividades. Quando o autor fala cota de participação, é porque, desculpa, vocês me chamam para ser sócio de vocês. Eu vou montar um restaurante, uma churrascaria em Lavras, porque Lavras não tem uma boa churrascaria. Como a gente vai nos grandes centros, né? Belo Horizonte, São Paulo, etc. Você vê churrascaria ali que tem 30, 50, 100 funcionários. Mas tem um movimento muito grande. E essa empresa tende a ter sucesso e crescer. Não é? Vende carnes boas, tem instalação muito boa, muito bem higienizada, são garçons que são capacitados, né? Então isso aí tudo. Aí você me chama para ser seu sócio. Eu falei assim, eu não entendo nada de carne, não entendo nada de churrascaria, onde compra, onde vende, o que fornece. E o indivíduo que já trabalhou na churrascaria, falou assim, não, eu sei tudo, onde que compra, como que prepara, tem churrasqueiro, tem isso, tem aquilo. Eu tenho know-how, que eu já disse para vocês no início da nossa matéria. Know-how é como saber, é o segredo de como temperar uma carne, no caso de churrascaria, o know-how de saber onde compra, conservar a carne, etc. Então, eu entro com o dinheiro e você entra com o seu trabalho. Então, eu sou um sócio oculto. Eu não vou aparecer perante pessoas, quando fala terceiro, não vou aparecer como ninguém. Você vai ser, como diz o ditado popular, o testa de ferro. Você é um sócio ostensivo. Tá aqui em sócio ostensivo, é o nome pelo qual são realizadas todas as atividades. Eu acabei de falar. Então, o sócio ostensivo, ele entra com a experiência. E o sócio oculto entra com o dinheiro, que é o capital. Existem muitas sociedades desse tipo. Eu, por exemplo, posso citar um caso real de um amigo meu. Ele sabe muito bem comprar um carro. Ele sabe muito bem vistoriar um carro. Se o carro foi batido, se não foi, se o carro é roubado, se não foi, se o carro tem algumas avarias, se o carro é carro que é obtido de leilão, porque o carro obtido de leilão vem já consignado um documento que esse carro foi leiloado pelo banco, etc. Ele tem, assim, um conhecimento que eu não tenho e muitos de vocês não têm, e ele sabe comprar um carro. Sabe quanto que vale o carro, quanto pode pagar, quanto para vender, quanto de lucro vai ter. E esse indivíduo agora não está indo mais, ele ia para o Belém, Salvador, comprava 10, 15 carros, colocava no caminhão de transportadoras que chama cegonhas, colocava os carros adquiridos ali na cegonha e esse carro vinha para cá. Esse carro era lavado, era transferido, era polido, dava uma melhora na aparência do carro e eles obtinham um lucro fabuloso com a compra do carro. Esse que comprava entrava com experiência e o outro sócio também, meu amigo, entrava com dinheiro. Depois de vendido os carros, o lucro era repartido entre os sócios. Isso aí que é um sócio. E esse indivíduo, isso eu sabia, mas a sociedade não sabia que quem estava buscando os carros, quem pagava o carro era a pessoa A. Mas não sabiam que esse recurso vinha de um sócio oculto. Porque esse que buscava o veículo, que comprava, que trazia essa responsabilidade de trazer o carro, documento, etc., é o sócio ostensivo. Isso a título de experiência,
de exemplo para vocês, tá? Eu costumo muito dar exemplo. Na sala de aula é diferente, aqui a gente não tem muito tempo. Então, finalizando, nós estudamos então, já começamos a aprender aqui, a matéria discorreu bem, vimos as características, vimos sociedades personificadas e não personificadas, sócio ostensivo e sócio oculto, sócio de pessoas e sócio de capital, um entra com experiência, outro entra com dinheiro. E por aqui a gente termina essa matéria de hoje e peço a vocês que reveja essas matérias, que na próxima aula eu já vou dar o título do trabalho, que é manuscrito para vocês, e vou dar também a data de uma avaliação, ok? Então, uma boa noite para vocês, que Deus lhe abençoe, proteja e lhe faça companhia. Uma boa noite.